Nesse tópico 5, nós vamos estudar reações de epóxito, né? O epóxito, ele é um éter específico, né? Porque ele tem um anel de 3 membros, aonde um dos átomos desse anel é o átomo de oxigênio, certo? Então, primeiro nós vamos falar sobre a nomenclatura desses epóxitos. Existem várias regras de nomenclatura de epóxito, mas uma delas mais simples é quando você usa o nome do alceno precedido de óxido. Futuramente, em aulas, em capítulos mais à frente, nós vamos estudar a reação de produção desses epóxitos. E um alceno pode reagir com um perácido, por exemplo, e produzir um epóxido. Por isso é que uma das regras de nomenclatura, você usa o nome do alceno que originou esse epóxido. Então, por exemplo, se você utiliza o etileno, que tem 2 carbonos, para produzir o epóxido, então você tem o nome aqui de óxido de etileno. Lembrando que etileno é o nome usual do eteno aqui, que é o nome oficial. Aqui também nós temos a nomenclatura do propileno, que é a nomenclatura usual. E esse propileno, então, a partir dele, quando você produzir um epóxido, o nome desse epóxido pode ser chamado de óxido de propileno. Mas vocês têm outras regras que podem usar também na nomenclatura de epóxido. A primeira delas que está mostrando aqui é quando você chama o anel de 3 membros de oxirando. E quando você numerar esse anel de 3 membros, você vai colocar o número 1 no oxigênio. Então é o que está mostrando nesse exemplo aqui embaixo, nesses 3 exemplos, onde está escrito de azul. Vamos fazer esses de azul primeiro, depois a gente mostra como que é feita essa outra nomenclatura aqui embaixo. Então você numera aqui, número 1 aqui, ou 2 aqui, ou 2 aqui. Você vai escolher o número 2 aqui, porque é aqui que tem um grupo ligado. Então esse 1, 2, 3, você numera esse ciclo cujo nome é oxirano. Então no carbono 2 você tem um etil ligado, daí o nome 2-etil-oxirano. De novo aqui, esse é o ciclo que você tem que numerar, número 1 aqui no oxigênio. Nesse caso tanto faz, você tem um grupo aqui e aqui que são iguais. Se você numerar 1, 2, 3, no carbono 2 tem um metil e no carbono 3 tem um metil. Então o nome é 2,3 dimetil-oxirano. Já aqui, você teria que numerar 1, 2 aqui, porque os dois substituintes estão nessa posição 2, e 3 para cá. Por isso que o nome do epóxido é 2,2 dimetil-oxirano, tá certo? Então é uma maneira bastante simples de dar um nome para epóxido. Uma outra maneira é quando você nomeia o alceno usando o prefixo epóxi, que identifica os carbonos nos quais o oxigênio está ligado. Então é esse exemplo aqui de baixo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou nomear os carbonos, dando o menor número possível para os carbonos onde o oxigênio está ligado. Então vou numerar aqui, 1, 2, 3, 4. Aí você vai dar o nome, 4 carbonos, a cadeia carbônica de um hidrocarboneto é butano. No carbono 1 e 2 é onde o oxigênio está ligado. Por isso que o nome é 1,2 epoxibutano. Aqui você pode numerar de um lado ou do outro, daria no mesmo. Se eu numerar aqui 1, 2, 3, 4, eu estaria 2, 3 epoxibutano. Já aqui eu teria que numerar aqui 1, 2 e vir para cá 3, porque tem que ser o maior número de carbonos para a sua cadeia carbônica. Então 1, 2, 3. Então o nome do seu epóxido, ou óxido, né, que você tem aqui, seria 1,2 epóxi 2 metilpropano, certo? Então são as 3 maneiras que você tem para nomear os epóxidos. Agora nós vamos entrar realmente nas reações dos epóxidos, que são interessantes. Eles são usados como matéria-prima em algumas reações. Apesar do anel de 3 membros ter uma alta tensão angular, os epóxidos eles existem
principalmente se eles estiverem associados a outras estruturas na molécula. Então, a maior reatividade do epóxito em relação a um outro éter qualquer é o resultado da tensão no anel, o que aumenta então a sua energia livre. Então, aqui você tem um diagrama de energia versus o progresso da reação, onde compara o óxido de etileno, que é o epóxi mais simples que você tem, com o éter dietílico. O éter dietílico é mais estável do que o óxido de etileno, porque o óxido de etileno existe tensão no anel. E aí, quando vai existir a reação, você tem aqui o estado de transição, que no óxido de etileno tem maior energia do que no éter etílico. Só o que manda a reatividade é essa energia de ativação aqui. Se a energia de ativação para o óxido de etileno ela é menor do que quando você usa éter dietílico, isso mostra que o óxido de etileno ele é mais reativo do que o éter dietílico, certo? E dependendo da reação que você vai fazer, pode levar ao mesmo produto, né? Então você tem que o óxido de etileno é mais reativo devido à tensão no anel que ocorre em relação a um outro éter qualquer. Então os epóxicos eles podem reagir com haleto de hidrogênio, assim como os éteres reagiram, como foi explicado na aula anterior. Então você tem aqui o óxido de etileno, que vai reagir com HBr. O par de elétrons do oxigênio busca o hidrogênio, sai o bromo, vai protonar ele. Então esse Br- agora ataca, nesse caso, qualquer um dos dois carbonos daria no mesmo, porque essa molécula é simétrica. Ele ataca um dos carbonos por trás, isso aqui quebra, gerando então esse produto, onde você tem um álcool e um halogênio na ponta aqui, certo? Epóxidos protonados são tão reativos que podem ser abertos por nucleófilos fracos, como a água e o álcool. E também como o Br-, como você viu aqui. Isso é um nucleófilo fraco, que é uma base fraca. Beleza? Então, mostrando mais exemplos aqui. Você pode ter um ácido. Aqui eu aconselho escrever HO, outro hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui para baixo, ou seja, usar o H3O+, tá certo? O par de elétrons vai buscar o hidrogênio, quebra para cá, aonde vai liberar a água, tá certo? Então, da mesma forma como aconteceu aqui em cima, a água ataca um dos dois carbonos, nesse caso, qualquer um dos dois daria no mesmo, enquanto essa ligação quebra para cá. Você, então, tem um álcool aqui, nessa ponta, e aqui você tem um álcool que está protonado. Você precisa pegar uma molécula de água, substituindo esse B aqui, pega uma molécula de água, para remover esse próton aqui, que vai devolver o seu par de elétrons para esse oxigênio aqui, neutralizando a sua carga positiva. Tem que mostrar essas setas aqui no mecanismo, correto? E aí, então, você produz o etileno glicol, que é uma substância bastante utilizada como refrigerante, né? Para diminuir a temperatura. Até em processo de cerveja, tivemos o caso da Baker aí, que teve um problema com o líquido refrigerante lá na sua produção, mas lá utilizou o dietileno glicol, não o etileno glicol, certo? E aqui você colocaria H3O+, em substituição a esse HB+. Bom, uma outra reação aqui, diferente da de cima, que usou água, aqui embaixo está usando álcool, como o nucleófilo. Como dito aqui, ele é um nucleófilo fraco, mas o epóxido é tão reativo que até um nucleófilo fraco consegue reagir com ele. Então aqui novamente você usa H3O+, protona esse oxigênio, você tem então o epóxido protonado. Aqui novamente esse seu epóxido ele é simétrico, então qualquer um dos dois carbonos aonde o álcool atacar vai dar no mesmo, ele atacou aqui e quebrou para cá. Aí você passa a ter um álcool secundário gerado aqui nessa região, e aqui embaixo você tem um éter que ainda está protonado. Então você pega uma molécula de água, aonde busca o H+, que devolve o par de elétrons para esse oxigênio, desprotonando, e aí você então produz este composto, que é o 3-metox-butan-2-ol. Um mecanismo bastante simples, né? Bom, o produto principal
ele é o resultado do ataque nucleofílico sobre o carbono mais substituído. Bom, agora você vai ter um exemplo onde o seu epóxido protonado ele não é simétrico, tá certo? Quando não for simétrico, você tem duas opções para o ataque do nucleófilo. Então, neste caso aqui, primeiro que você tinha o epóxido inicialmente, aí você reagiu com H3O+, e esse H3O+, protonou esse oxigênio, como foi mostrado nos mecanismos do slide anterior. Agora, esse éter protonado, que é altamente reativo, você tem duas opções. Ou esse álcool, que está sendo usado como nucleófilo aqui, ataca esse carbono aqui, ou esse álcool ataca esse carbono da extremidade. Pessoal, quando a reação for catalisada por ácido, o nucleófilo ele vai atacar o carbono que é mais substituído. Por quê? Porque o estado de transição, onde a ligação está parcialmente quebrada e as cargas parcialmente formadas, leva a um carbono parecido com o carbocátio. E aqui a carga positiva sobre esse carbono gera um carbocátio secundário. Na verdade, essa reação ela não gera o carbocátio completamente. Então, por isso que nós falamos que essa carga parcialmente positiva no carbono gera um estado de transição que é parecido com o carbocátio secundário. Se você atacar aqui embaixo, essa ligação teria que se quebrar, o estado de transição levaria a um carbono parecido com o carbocátio primário. Portanto, o carbocátio secundário, por ser mais estável do que o primário, você tem que o produto principal vai ser por esse caminho de cima. Então, esse álcool ataca aqui, essa ligação quebra para lá, você tem agora um éter protonado aqui, que você vai usar água para remover esse próton e aí gerar esse álcool com o grupo metóxico ligado nesse carbono 2. Esse produto secundário, você teria que colocar aqui o álcool atacando na extremidade, onde quebraria aqui, e você formaria esse éter protonado, que teria que ser desprotonado para gerar esse álcool com um éter aqui no carbono 1, o grupo metóxico no carbono 1. Mas o produto principal é o de cima, correto? O produto principal é o de cima porque o ataque tem que ser no carbono mais substituído, porque o estado de transição é mais parecido com o carbocátio secundário, neste caso aqui desse exemplo, que seria mais estável. Então, quando um nucleófilo ataca um epóxido não protonado, agora nós temos uma outra situação. Eu posso também ter reações com epóxido, onde esse epóxido não foi protonado. Então, isso que está dizendo aqui não tem a ver com o exemplo de cima, não. Então, quando um nucleófilo ataca um epóxido não protonado, o ataque ocorre no carbono menos substituído. Então, nós temos novamente esse epóxido foi usado em cima. Se esse epóxido for protonado, se você usar um ácido para protonar ele, como nós mostramos nas reações anteriores, o nucleófilo vai atacar esse carbono. Mas se você usar um outro nucleófilo e esse oxigênio não for protonado, o ataque prefere ser nessa posição, por causa que essa posição é menos impedida estericamente. Então nós temos aqui um mecanismo SN2, quando você tem um ataque com um bom nucleófilo, que é uma base forte, e esse epóxido ele não foi protonado. Então, quando o epóxido não for protonado, a base ataca o carbono menos substituído, porque ele é menos impedido. Então, basta mostrar esse ataque aqui, quebra para cá, você forma esse intermediário, que você pode protonar esse oxigênio, adicionando um ácido, ou mesmo o próton desse metanol que está sendo gerado aqui, pode protonar aqui. Então, esse par de elétrons busca o H+, que devolve esse par de elétrons para cá. Ao ser protonado, ele regenera aqui o íon metóxico nessa reação. Tá certo? Então, o epóxido pode levar à formação de vários produtos. Novamente, eu tenho aqui uma base forte, um bom nucleófilo, reagindo com esse epóxido. Como esse oxigênio não foi protonado, esse íon alquineto, que é uma base forte, vai atacar esse carbono menos substituído, menos impedido estericamente, essa ligação quebra para cá.
Então você tem agora esse oxigênio, que é um íon alcoóxido bastante reativo. Você pode adicionar um ácido, nesse caso deveria ser um ácido fraco, para evitar a adição de ligação, para evitar a adição de ácido nessa ligação tripla aqui. Esse ácido fraco pode ser uma piridina que foi protonada, então pode ser um íon piridínio, pode ser usado aqui. Então esse par de elétrons busca esse H+ do íon piridínio, por exemplo, e aí você tem a protonação formando o seu produto. Um outro caso aqui é você utilizando uma amina, tá certo? Que é um nucleófilo melhor do que a água, por exemplo. E aí você tem aqui novamente o epóxi que não está protonado. Então esse par de elétrons não ligantes do nitrogênio vai atacar o carbono menos substituído, que é menos impedido, essa ligação quebra para lá. Você tem esse intermediário, aonde esse nitrogênio está protonado porque está fazendo 4 ligações, porque tem 2 hidrogênios aqui. Aqui o que pode ocorrer é uma protonação desse íon alcoóxido aqui pelo próprio hidrogênio que tem que sair daqui. Então esse H+ que está sobrando aqui, que está gerando essa carga positiva, pode ser absorvido aqui por essa carga negativa. Então essa carga negativa busca o hidrogênio aqui, e aí um par de elétrons vem aqui para o nitrogênio, neutralizando ele e também neutralizando essa carga aqui. Uma última reação que nós vamos ver aqui é uma reação de um epóxido formado com o ciclo hexeno. Então, a reação do óxido de ciclo hexeno é um produto trans devido ao ataque por trás do nucleófilo, uma reação SN2. Então, aqui eu também não estou usando ácido para protonar esse oxigênio aqui. Estou usando apenas o nucleófilo para reagir. Então, nesse caso, é uma molécula simétrica, esse cianeto pode atacar em qualquer um dos lados. Então, ele sempre vai atacar por trás da posição do oxigênio, tá certo? Porque aqui tem uma alta densidade eletrônica e aqui também teria alta densidade eletrônica. Então, atacando por trás, você vai mostrar, quando essa ligação quebrar para lá, que esse íon alcoóxido aqui vai estar para frente, enquanto o cianeto vai entrar para trás. Mas esse cianeto pode entrar nesse carbono ou no carbono de cima. Então você acaba tendo 2 estruturas, tá certo? Com o cianeto entrando para trás nesse carbono e o oxigênio permanecendo neste outro carbono aqui. Que essa ligação pode se quebrar para cá, formando esse primeiro produto, ou essa ligação pode se quebrar para cá, formando esse segundo produto. E ainda você gera 2 carbonos quirais. Quando esses oxigênios forem protonados pela adição de um ácido aqui, você então tem a formação desses produtos, né, que são possíveis aqui. Você teria que representar os 2 produtos, porque há possibilidade do ataque do cianeto em 2 regiões da molécula, correto? Então, finalizamos agora esse tópico 5 e até a próxima aula.